continuando aqui a aula 2, entrando agora na definição de energia interna e entalpia. Temos então que a energia interna, definida como U, indicada como U, ela é relacionada à estrutura molecular e ao grau de atividade, e esse grau de atividade molecular. Então, a energia interna específica, que seria a energia interna total por unidade de massa, é denotada por U minúsculo. E a entalpia, H, ela é definida de uma forma conveniente a integrar, né, na energia interna uma contribuição adicional de energia devido ao trabalho relacionado com variação de pressão e volume. Então, a entalpia, né, é definida como energia interna mais o produto PV, que é total, tudo maiúsculo, e específica, indicada por H minúsculo. Então, a energia interna e a entalpia são propriedades de estado. Então, elas independem do percurso para sair do estado 1 e chegar no estado 2. Então, elas só dependem dessas condições do estado 1 e 2. Para mensurar essa energia interna e entalpia, é definir então um calor específico. Tem o CV, que é a energia necessária para elevar 1 grau a temperatura de uma unidade de massa para a condição de volume constante. E a gente tem o CP, que é o calor específico à pressão constante. Energia necessária para elevar novamente 1 grau a temperatura de uma unidade de massa de uma substância, enquanto a pressão permanece constante. Então, por exemplo, aqui, né, para o gás hélio, os valores numéricos. A volume constante, a gente tem um CV de 3,12 kJ kg/C e um CP de 5,19. Então, CP e CV são propriedades do fluido e vão variar com a temperatura. É mais difícil elevar 1 grau quando você tem um fluido já quente em relação a um fluido mais frio. Então, por exemplo, que o ar, para levar 1 grau, 1 kg de ar, de 300 para 301 Kelvin, você precisa de 0,718 kJ. Já quando o ar já está a 1000 graus, você quer subir para 1001, você precisa de uma quantidade de energia maior, de 0,855 kJ. Então, CV é relacionado com mudanças na energia interna. Então, é definido como variação da energia interna pela variação da temperatura a volume constante. E o CP é relacionado com mudanças de entalpia. Então, o CP é definido como variação de entalpia pela temperatura, mantendo a pressão constante. Então, para uma substância incompressível, sabe que o volume específico é constante, que o volume específico é o inverso da massa específica. Então, pela definição de CV, a gente tem, né, que CV é dU por dt a V constante. E pela definição da entalpia específica, a gente tem que o H é a função da temperatura e pressão, já que ele é, né, o termo da energia interna que depende da temperatura, mais o termo PV. Se a gente diferenciar o H em função da temperatura, mantendo a pressão constante, a gente vai ter, então, né, dH dt mantendo P constante, dU por dt, mais derivada do PV por dt. Como pressão e volume são constantes, na temperatura essa derivada aqui vai cancelar, vai zerar, vai ser nula. E aqui voltando nessa aqui, nada mais é do que a própria definição do CP. dU por dt é a definição de CV, já que aqui a gente está mantendo a pressão constante. O que isso indica? Que para uma substância incompressível, né, já que a pressão não influencia a substância pela própria definição de ser incompressível, a gente tem que o CP é igual a CV. Então, para substâncias incompressíveis, nós determinamos aqui que o CP é igual a CV, que é igual ao próprio C. Então, uma capacidade com calor específico que já é suficiente para modelar tanto a energia interna quanto a entalpia da substância incompressível. Então, a integração de U entre dois estados vai resultar, né? CV é igual a dU por dt, aqui já a derivada total, já que não depende mais. Só depende, né, da temperatura. Se eu fizer aqui, né, fica dU, vai ser igual a CV, que a gente chama só de C, né, pela definição anterior. Integrar
do estado 1 ao estado 2 na temperatura, eu tenho que a diferença de energia interna do estado 2 para o estado 1 vai ser simplesmente essa capacidade, esse calor específico C, e a diferença de temperatura entre os dois estados. Se a gente integrar agora o H entre dois estados, eu vou ter H2 menos H1, aqui o U, em função de se a gente sabe que é H2 menos H1, desculpem, U2 menos U1, mais, como substância incompressível, o V é constante, então não tem um V2 e V1, tem simplesmente só um V que representa os dois estados. E o que tem é a variação de pressão, P2 menos P1. Substituindo aqui o termo, né, U2 menos 1, a gente sabe que é igual a CT2 menos T1, eu chego nessa expressão para a variação de entalpia entre os dois estados. Então vai ser um termo relacionado com a temperatura e um termo relacionado com a pressão. No entanto, esse termo da pressão é usualmente desprezível, já que esse V para substâncias incompressíveis ele é muito pequeno, na ordem de 10 a menos 3. Então a contribuição dele é normalmente desprezível. Dessa forma, para substâncias, para fluidos incompressíveis, eu posso simplesmente aproximar que a diferença de entalpia depende apenas do C e a diferença de temperatura. Ou seja, chega que tanto a energia interna quanto a entalpia para substâncias compressíveis dependem apenas da temperatura. Olhando agora para o gás ideal, sabe, né? PV igual a RT, sendo que o R é a constante universal dos gases. Então, só revisando, o RU, constante universal dos gases, com esses valores em diversas unidades aqui diferentes. Então, para o gás ideal foi observado por Joule, por observações experimentais, que o U depende apenas da temperatura. Já a definição da entalpia, né, o H ele é a própria energia interna, que depende da temperatura, mais o termo PV. E do gás ideal a gente sabe que o PV é igual a RT. Então, substituindo, eu tenho que o H vai ser a energia interna mais o RT. Ou seja, novamente, o U e o H vão depender apenas da temperatura, da condição do gás ideal. Então, lembrando lá da definição do CV, derivada de U por dt, e da definição do CP, derivada da entalpia em função da temperatura. Dessa forma, para gases ideais, a gente pode aproximar, né, du CV dt e o dH CP dt. Derivando, então, a entalpia em função da temperatura, eu tenho dH dt igual a du dt mais dRT sobre dt. Esse último termo aqui, né, o R é constante, ele sai para fora da derivada, e o dt sobre dt dá 1, então sobra só o R. Então aqui das definições, dH dt é o próprio CP, e o du dt é o próprio CV. Então, o que a gente tem aqui? Para gás ideal, o CP vai ser igual ao CV mais a constante para aquele gás. Então, essa é a relação para gases ideais. Agora que está entendido, então, que é o gás ideal e os modelos CP e CV, volta aqui para as misturas líquido-vapor saturada. Uma propriedade importante quando tem uma mistura líquido-vapor é determinar, né, quanto que tem de vapor em relação à massa total da mistura. Isso é denominado título, indicado pela letra X. Então o título é definido massa de vapor pela massa total, sendo que a massa total é a soma, né, da massa do vapor mais a massa do fluido ou do líquido saturado. Então, lembrando aqui, em cima da linha a gente tem condição saturada para o líquido, no lado esquerdo, e para o lado direito do vapor saturado. No meio a gente tem uma mistura das duas. Então, do ponto de vista físico, a gente vai ter uma separação mecânica, né, das duas, mas a gente pode utilizar a propriedade média do sistema bifásico aqui para representar volume específico, entalpia específica, energia interna. Então, para a mistura, a gente vai denotar então a propriedade
com um MED subscrito denotado, por exemplo, chegar aqui. Por exemplo, o volume específico médio da mistura vai ser ponderado então pelas propriedades tanto do líquido quanto do vapor. Então, dá para ser obtido graficamente. Tem a relação aqui, né? O X vai ser o título, né, da mistura que está no ponto B, vai ser o segmento AB dividido pelo segmento total, que é o AC, né? Quantidade de vapor pela quantidade total que tem da mistura. Então, para um volume específico, a propriedade ponderada ficaria: o volume específico médio vai ser o volume do fluido mais o título multiplicado pelo volume, pela diferença de volume específico entre o vapor e o líquido. Isso aqui é válido para qualquer propriedade. Pode ser o Y aqui denotando essa propriedade genérica. Pode ser o Y pode ser o volume específico, a energia interna ou a entalpia. Esse valor médio tem que ficar entre os limites do fluido, que seria do líquido, né, do F, e do vapor. Aqui, quando tiver o subscrito FV ou LV ou LG, ele indica a diferença entre a propriedade da condição vapor e da condição líquido, saturado, ambos saturados. Exemplificando, determinar então o título de vapor e o volume específico dessa mistura do diagrama. No diagrama TV, a gente tem aqui o volume do líquido dado e o volume do vapor também para essa pressão e temperatura específicas. Então a gente tem 2 kg de vapor e 8 kg de líquido. Então o título vai ser simplesmente a massa do vapor pela massa total. Então a massa de vapor 2 kg, massa total 2 mais 8. Então a gente tem 0,2 ou 20% de vapor formado. Se quiser determinar o volume específico, então ficaria: o volume médio da mistura vai ser o volume do fluido, que é 0,01036 metro cúbico por quilo, mais os 20%, 0,2, multiplicado pela diferença entre os volumes do vapor e do líquido. Dá esse valor aqui de 0,473 metro cúbico por quilo. Pode ver que esse valor está intermediário, né, a esse valor do vapor, que é 2,35, e do líquido, que é bem mais baixo, que é 0,01. Falando agora de vapor superaquecido, na região à direita da linha de saturação do vapor, temperaturas mais altas do que a temperatura de saturação, o vapor ele apresenta o estado de superaquecimento. Nessa região, temperatura e pressão são independentes. Como são independentes, as tabelas de vapor superaquecido elas são dessa forma. Para uma dada pressão, você vai ter várias temperaturas de superaquecimento. Por exemplo, para a pressão 0,1 megapascal, que é aproximadamente 1 atm, a saturação ocorre a 99,61 graus Celsius. Então, quando o vapor está a 150 graus Celsius e 0,1 megapascal, ele está na condição de superaquecimento, com um pouquinho mais de 50 graus de superaquecimento. A principal característica do vapor superaquecido é que ele tem os valores de entalpia, energia interna e volume específico maior do que o vapor saturado para aquela mesma pressão. Então, por exemplo, aqui, a uma dada temperatura, a pressão vai estar abaixo da pressão de saturação, já que ele não está pronto para condensar, está na condição de superaquecimento, por uma dada temperatura, por uma dada pressão. A temperatura do vapor vai estar acima da de saturação, ele está na condição de superaquecimento, e as propriedades volume específico, energia interna e entalpia são maiores do que da condição do vapor saturado para uma dada pressão ou temperatura. Então, como é independente de pressão e temperatura, tem uma tabela para cada faixa de pressão. Caso seja necessário um valor intermediário que não tem na tabela, é necessário fazer uma forma de interpolação para obter esses resultados. Falando agora do líquido subresfriado ou líquido comprimido. As propriedades do líquido, por ter característica, né, de ser um fluido incompressível,
depender muito mais da temperatura do que da pressão. Então o líquido vai estar subresfriado ou comprimido nessa região à esquerda aqui da linha de saturação do líquido. Por exemplo, para 500 kPa, a saturação desse fluido aqui é 151,83 graus Celsius. Se ele tiver 75, então ele está na condição de subresfriado ou comprimido. A característica aqui é que o líquido comprimido ele pode ser aproximado por um líquido saturado a uma dada temperatura. Então, por exemplo, a energia interna desse líquido a 75 graus, do líquido comprimido a 75 graus, ele pode ser aproximado para a energia interna do líquido saturado na mesma temperatura, 75 graus Celsius. Isso vale para volume específico, energia interna e entalpia. Para entalpia, e também uma relação um pouco mais precisa, que leva em consideração o volume específico e a diferença entre a pressão que o fluido está e a pressão de saturação, tudo na mesma temperatura. Então a entalpia poderia ser recalculada utilizando o valor do fluido saturado na temperatura avaliada, mais o volume específico do líquido saturado na mesma temperatura, e a diferença entre a pressão do estado menos a pressão de saturação naquela temperatura. Como característica principal, para uma dada temperatura, a pressão do fluido vai estar acima da pressão de saturação, já que ele está na condição de comprimido. Por uma dada pressão, a temperatura dele vai estar abaixo da temperatura de saturação, já que ele ainda não está pronto para ficar na condição de saturação e mudar de fase. E as propriedades, volume específico, energia interna e entalpia, são menores, apesar de poderem ser aproximadas aqui para a condição de saturado. Isso se deve ao fato dessa inclinação da curva do líquido comprimido estar bem próximo e acompanhar a curva aqui do líquido saturado. Para ilustrar melhor isso, vou fazer o exercício 1.1, onde 5 fluidos em diferentes condições são avaliados. Então aqui, basicamente, nós vamos obter as propriedades termodinâmicas e falar também sobre um pouco do estado desses fluidos. Então na letra A, temos o vapor d'água 10 bar, entalpia específica de 2.803,2 kJ por quilo. Daí é pedido estado desse vapor d'água e temperatura. Então duas propriedades intensivas independentes são conhecidas. Foi dado a pressão de 10 bar e entalpia. Então pela tabela de vapor d'água, entrada por pressão, que foi fornecido 10 bar de pressão, nós temos isso daqui, essa tabela aqui, que é um trecho lá da tabela do anexo 1. Para 10 bar, eu tenho que a entalpia do vapor saturado é 2.778,1. Como a entalpia dada está acima dessa entalpia do vapor saturado, a gente tem então o vapor superaquecido. Lembrando, quanto maior a entalpia, o fluido que tem a entalpia maior que a entalpia dele de saturação, quer dizer que ele está na condição de superaquecimento aqui do vapor. Então, temos que ir para a tabela de vapor superaquecido. Como estamos aqui a 10 bar, então, pegando a tabela, que é a table A4 lá do anexo, para 10 bar, a gente tem esses valores aqui. Então, esse valor de 2.803,2, ele está acima da saturação, como a gente já sabia, e ele está abaixo dos 200 graus, que é o primeiro valor tabelado. Ou seja, nesse caso, a gente vai ter que interpolar para determinar a temperatura. Aqui só listando, nossa temperatura vai estar entre a temperatura de saturação, que é 179,91 graus Celsius para 10 bar, que possui uma entalpia de 2.778,1, e entre 200 graus, 2.827,9 entalpia nessa condição. Então, prosseguindo com a interpolação linear, interpolação linear nada mais é do que uma relação entre o intervalo superior e inferior ponderado pelo intervalo intermediário, pelo valor intermediário que a gente necessita. Então aqui, no caso, o y é a variável a ser determinada, a nossa temperatura, x é a variável que tem valor conhecido. Nesse caso, a gente vai utilizar a entalpia para determinar a entalpia, para utilizar a entalpia que foi fornecida e determinar a temperatura.
Inf e sup indica, né, intervalo, o valor inferior e superior do intervalo. Então, começando aqui, nosso y é a temperatura e nosso x 2803,2. Nessa entalpia de 2803, nós queremos saber a temperatura do vapor. Então, substituindo aqui, daí, inferior seria o intervalo inferior da tabela. A gente tem para saturação, que é 179,91 graus Celsius, essa entalpia de 2778,1. E o superior, consequentemente, 200 graus Celsius, com entalpia de 2127,9. Procedendo com o cálculo, chega na temperatura de 190,04 graus Celsius. Então, nesses casos, nós temos vapor superaquecido, que seria o estado termodinâmico, a 10 bar e a temperatura de 190,04 graus Celsius. No item B, pede então o estado, a pressão e a entalpia específica de vapor d'água com título de 90% a 150 graus Celsius. Então, se uma das informações dadas é o título desse vapor, quer dizer que isso indica, né, que o fluido está na condição mistura líquido-vapor, mistura saturada. Se tem título é porque tem uma parte de vapor e uma parte de líquido. Então, na condição de saturação, uma variável intensiva é suficiente para determinar o estado, no caso foi dada a temperatura. Com essa informação, então, pela tabela de entrada por temperatura, a 150 graus, nós temos a pressão de 4,758 bar. E temos também listado a entalpia do líquido saturado e do vapor saturado, além da entalpia de evaporação. Então a pressão, como está na condição de saturação, é a própria pressão aqui fornecida na tabela. Já a entalpia específica tem que ser ponderada, já que é uma mistura líquido-vapor. Então a entalpia média, que seria a entalpia da mistura, a entalpia do fluido, da fase líquida, mais o título de vapor, multiplicado pela entalpia de evaporação. Substituindo os valores, a partir da tabela, né, a gente obtém a do líquido e a de evaporação, que nada mais é que a diferença entre vapor e o líquido saturado. E o título 0,9. Substituindo os valores, tem que a entalpia dessa mistura é igual a 2.535,07 kJ por quilo. Lembrando que o valor da entalpia da mistura tem que ficar sempre entre o valor do líquido e o valor do vapor saturado. Quanto maior a quantidade de vapor, né, como é uma média ponderada, mais próximo fica do vapor. No item C, temos um fluido refrigerante, 134, a 10 bar, e um volume específico fornecido de 0,0085 metro cúbico por quilo. Daí é pedido, né, o estado, temperatura e se houver título. Ou seja, se for uma mistura líquido-vapor saturado. Aqui novamente duas propriedades intensivas fornecidas, pressão, 10 bar e o volume específico. Então, pela tabela do fluido R134A, que é a tabela A11 do anexo, entrada por pressão, temos aqui que 10 bar, o volume específico varia entre 0,8695, 10 a menos 3, lembrando que tem que dividir por 1000, e 0,0202 para o vapor. Então, esse valor fornecido aqui do volume específico é um valor intermediário. Só que ressaltando, essa tabela retirada do Moura e Shapiro, lembrando sempre que os valores da tabela estão multiplicados por 10 a terceira, então na hora de obter o valor tem que dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Então, como aqui o volume específico é intermediário entre o volume do líquido e do vapor saturado, a gente tem uma mistura líquido-vapor. Como a mistura é saturada, a temperatura
desse fluido é 39,39 graus Celsius, que é a temperatura de saturação na pressão do fluido. Então, como é uma mistura, existe título e ele pode ser determinado pela informação do volume específico. Então, o volume médio, que é o volume da mistura, é dado, né, pela ponderação entre a parcela do líquido e do vapor. Abrindo aqui então o VFV em volume do vapor menos volume do líquido. E rearranjando, isolando, né, o título, eu chego nessa expressão. Então o título vai ser a diferença entre o volume da mistura e o volume do líquido, dividido pelo volume do vapor menos o volume do líquido. Daí da tabela, nós temos as informações. Então fica o volume médio da mistura que foi fornecido, o volume da fase líquida saturada e o volume do vapor. Fazendo o cálculo, tenho 0,3947, ou seja, 39,47% de vapor nessa mistura. Na letra D, de novo o fluido R134A, agora com especificação da pressão, 2 bar, e 26 graus Celsius negativo. Daí é pedido o estado e entalpia específica. Duas propriedades intensivas são conhecidas. Daí eu posso entrar tanto pela tabela com entrada de temperatura quanto de pressão. Eu acho mais fácil entrar com a tabela de pressão, porque você olhando para a pressão e comparando as temperaturas, de cara você sabe qual a condição do fluido. Então, pela tabela A11, que é a tabela por entrada de pressão, do fluido R134A, eu tenho que a 2 bar, a pressão, a temperatura de saturação é menos 10,09 graus Celsius. E a temperatura que o fluido, no item D, é menos 26, ou seja, ele está abaixo da temperatura de saturação. Então ele está, como a temperatura está abaixo da temperatura de saturação, a gente tem então um líquido subresfriado. Como a gente viu nessa aula mesmo, as propriedades termodinâmicas do líquido subresfriado, ou líquido comprimido, elas podem ser aproximadas para provar das propriedades no estado do líquido saturado nessa mesma temperatura. Ou seja, a entalpia desse fluido pode ser aproximada para a entalpia do fluido R134A saturado a menos 26 graus Celsius. Então, pela tabela de temperatura agora, menos 26 graus Celsius, a entalpia é 16,82 kJ por quilo. De forma alternativa, como é pedido a entalpia específica, nós podemos recalcular considerando aquela expressão mais correta, né, mais precisa, que leva em consideração o volume específico e a pressão de saturação. Então, tudo a 26 graus Celsius negativos. Então, o H do fluido saturado é 26, é 16,82, 10 é menos 3. Importante ressaltar que o quilo deve ser retirado daqui, já que o produto volume e pressão ele vai ser dado em joule por quilo. O quilo utilizado aqui é o prefixo de 10 à terceira. Então sempre tem que tirar aqui para não evitar erros de ordem de grandeza na hora de fazer a soma aqui do resultado. O volume específico do líquido saturado também é dado pela tabela. E a pressão de 2 bar, que foi especificada, menos a pressão de saturação naquela temperatura, que é 1,0199 bar. Conversão de bar para Pascal é 10 à quinta. Então, deixando tudo no SI. Aqui apenas confirmando que a unidade de pressão vezes volume é joule por quilo. Então, por isso que é importante tirar o quilojoule aqui do valor da tabela. Então, a pressão é Newton por metro quadrado, o volume específico metro cúbico por quilo. Simplificando, fica Newton metro por quilo. Newton vezes metro é joule, unidade de energia. Fazendo o cálculo, 16,89 kJ por quilo, utilizando essa expressão mais completa. Se fizer um desvio relativo entre o valor obtido direto
para o líquido saturado, a diferença é muito pequena, 0,4% apenas. Então podemos utilizar direto o valor do líquido saturado. E o item E, ar a 177 graus Celsius, 5 bar. Daí pede entalpia específica e a hipótese utilizada para obter isso. Então, quando a gente está trabalhando com gases, muitas condições eles podem ser considerados como ideais. Então, se ele tiver temperatura elevada e pressão baixa ou moderada em relação ao ponto crítico, isso é uma consideração válida que simplifica bastante os cálculos. Então, as propriedades críticas são dadas na tabela A1 do anexo. Então, para o ar, esse equivalente aqui, que é como se fosse, considerando o ar uma mistura com propriedades ponderadas entre nitrogênio e oxigênio na proporção de 79% de nitrogênio, 21% de oxigênio em base volumétrica. A gente tem a massa molar média de 28,97 kg por kmol e as temperaturas críticas e pressão crítica do ar. Então, aqui no caso, a gente está com ar a 177 graus Celsius, que é 450 Kelvin. Está bem acima, né, do 133, que é a temperatura crítica. E a pressão, 5 bar, está bem abaixo da pressão crítica de 37,7. Dessa forma, a gente pode tratar o ar como gás ideal. Dessa forma, pode obter direto o valor da entalpia a partir da tabela, no caso a tabela 22 do anexo. Então, sabendo a temperatura, como o gás é ideal, não depende da pressão, então apenas a temperatura utilizada para a determinação da propriedade. Então, 450 Kelvin, entalpia 451,80 kJ por quilo, entalpia do ar nessa condição. Então, dessa forma, a gente fecha essa segunda aula, tratando de obtenção das propriedades termodinâmicas. Então, até a próxima aula.